paz do Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Deus. Mais uma semana que nós estamos aqui na casa do nosso Pai. Mais uma semana que nós estamos entrando no seu lar para trazer a palavra do Senhor. Eu quero convidar você, eu quero que você convide toda a sua família. Nesse momento que você possa parar toda e qualquer coisa que você está fazendo, porque esse é o momento que nós vamos adorar o Senhor juntos. Esse é o momento que nós vamos exaltar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de ser louvado. Eu sei que você tem louvado a Deus na sua casa, todos os momentos, mas é nesse momento que juntos, irmãos, unidos como igreja, a Bíblia diz, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E unidos nós vamos adorar a Deus, e unidos nessa noite nós vamos levantar um clamor. Vamos sentir a presença do nosso Deus, que você já possa estar sentindo aí no seu coração, Deus tocando, Deus agindo. Sabe aquela oração que você fez? Deus já está começando a responder. Ele nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer falar com você, porque Ele quer trabalhar na sua vida. Amém, meus irmãos? Essa vai ser uma noite maravilhosa, uma noite eu creio que de muitas bênçãos. Eu já quero apresentar aqui a nossa preleitora da noite, a irmã Patrícia Calado. Para você, irmão de Botucatu, São José dos Campos, os irmãos aqui da sede que talvez não a conheçam, a Patrícia, ela é membro ali da nossa igreja do Parque de Taipas. Ela é nossa coordenadora da escola dominical, uma das palestrantes do retiro e atualmente está estudando psicologia. É uma bênção, irmãos, é uma mulher muito usada por Deus, uma pessoa que abriu o coração para fazer a obra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai usar ela para falar com você nessa noite. Os tempos são difíceis, irmãos, mas Deus continua sendo bom. Os tempos são difíceis, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou, irmãos. Ele continua fazendo milagres, Ele continua operando, Ele continua fazendo coisas maravilhosas. Como Deus é bom, irmãos. Nós estamos passando por um tempo difícil, mas que nós possamos passar louvando a Deus, glorificando, exaltando, cheio de alegria, porque Deus continua sendo Deus. Amém? Nesse momento, acredito que já deu tempo de todo mundo chegar aí e fazer o acesso à live, ao nosso culto. Então quero te convidar para que possamos fazer a oração. Assim que eu terminar a oração, nós vamos passar para o louvor, que hoje está na responsabilidade da irmã Michele, do diácono Anderson, e vai ser uma bênção também, irmãos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Deus, muitos de nós, Deus, nos encontramos, Senhor, abatidos, Senhor, cansados, oprimidos, afligidos, Deus, pelas notícias que, Senhor, tem vindo, Senhor, de todos os cantos, Pai. Mas nessa noite, Senhor, nós cremos que vai vir uma mensagem, ser uma notícia dos altos céus, Senhor, que vai nos trazer esperança, Senhor, que vai nos encher de alegria, Pai, que vai nos encher, ó Deus, de força, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nós clamamos, Deus, a Tua presença, clamamos, Deus, a Tua atenção, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, Senhor, olha para os nossos corações, Pai. Ora, Deus, para as nossas vidas, ó Pai. Deus, que o Teu refrigério, Pai, que o Teu bálsamo, Senhor, Ele possa, Senhor, nos alcançar. Ó Pai, que a Tua presença, Senhor, ela venha, Deus, nos impactar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que através dos louvores que serão entoados, Pai, da palavra que será ministrada, Pai, que ao término deste culto, Senhor, nós possamos, Deus, estar cheios de alegria, Pai. Cheios, Deus, da Tua presença, Pai. Cheios, Deus, da Tua graça, Pai. Ó Senhor, visita, Senhor, todos os lares, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, todas as situações, Pai, as preocupações, Deus, as dúvidas, as incertezas, ó Pai. Visita nessa noite, Senhor, visita, Deus, a Tua igreja, Pai. Visita os nossos irmãos lá em Botucatu, Senhor. Derrama, Deus, uma porção, Deus, da Tua graça sobre a vida deles, ó Pai. Os nossos irmãos ali, Senhor, em São José dos Campos, Pai. No Parque Taipa, Senhor. Aqui, Senhor, na nossa igreja sede em Pirituba, Pai. Visita também, Senhor, aqueles, Senhor, que estão nessa live, Pai, que ainda não fazem parte, Senhor, desse ministério, mas que em nome de Jesus farão, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Recebe nessa noite a nossa adoração, Senhor. É isso que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Oportunidade de estar com louvor, irmãos. Vamos louvar. Amém. Glória a Deus. Aleluias. A paz, igreja. A paz, irmãos. Não estamos juntos hoje. Estou aqui, vocês estão aí, cada um na sua casa. Mas estamos todos em um só pensamento.
esse momento, o nosso pensamento é adorar ao Senhor. E como é bom adorar ao Senhor. Então vamos adorar juntos? Aleluias. Vamos dizer, é bom louvar a Deus. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo: Hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda a minha vida, que cura as feridas, seca lágrimas. É bom louvar, é bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo: Hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda a minha vida, que cura as feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me transformou e por amor eu fui por ele transformado. Oh, yeah, yeah, yeah. Vamos dizer mais uma vez que é bom louvar a Deus. E é bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo: Hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda a minha vida, que cura as feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor eu fui por ele transformado. Oh, yeah, yeah, yeah. Aleluias. Oh, yeah, yeah, yeah. Aleluias. Glória a Deus, irmãos. Como é maravilhoso estarmos aqui para adorar o nome do Senhor. Não importa onde nós estivermos, o maravilhoso é poder louvar e engrandecer o nome dele. E neste momento, vamos cantar esse lindo louvor que diz: Eu amo te amar, Senhor. E como é maravilhoso esse amor que nos alcançou e hoje ele transborda de nós. Poder falar que nós amamos o Senhor é uma declaração de amor nossa para ele. Mas todos os dias ele declara o amor dele por nós. Aleluia, vamos louvar ao Senhor. Eu não conheço teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Eu nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei qual é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Eu não conheço teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto
amor que me cerca. Eu amo te amar, Senhor. Eu não conheço, e eu não conheço teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei qual é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. E que amor é esse que se move dentro de mim? Me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. Aleluias. Impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo como eu te amo, te amar, Senhor. Que amor é esse? E que amor é esse que se move dentro de mim? Me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. Aleluias. Impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo como eu te amo, te amar, Senhor. Eu amo te amar, Senhor. Eu amo como eu te amo, te amar, Senhor. Aleluias. Obrigada, Senhor. Paz do Senhor, irmãos, todos vocês que estão aí nas suas casas, nos acompanhando aqui pelo YouTube, no canal da igreja. Muito feliz de estar aqui. É muito estranho realmente ver essas cadeiras vazias aqui, mas também é muito interessante estar na casa dos irmãos, né? É diferente, mas é interessante. Quando eu vinha para cá, eu vim pensando nisso. Falei, quando eu teria essa oportunidade de estar na casa dos irmãos de Botucatu, de São José, do Parque Taipas e aqui da sede ao mesmo tempo. Então, eu quero agradecer a você pela presença. Fico muito feliz de saber que nós continuamos como igreja, que nós continuamos buscando a Deus. Isso é muito importante. Eu estava aqui brincando, né, com o pessoal, eu falei que ia falar, né? Para você não esquecer de se inscrever aqui no canal da igreja, que aí você vai receber as notificações quando a igreja estiver ao vivo. E não deixar de deixar um like aqui, né, nos vídeos da igreja, no culto. O bacana é que você pode rever essas mensagens sempre que você quiser. Bom, eu não sei se eu dei a paz do Senhor, né, irmão? Porque a gente está nervosa? A gente está nervosa, mas vai dar tudo certo, né? Paz do Senhor, irmãos. Queria saber se vocês estão bem. Acho que o bacana da internet é que a gente não tem, às vezes, um retorno visível, mas a gente pode ter um retorno online, né? Então, põe aí se você está bem, como é que você está, quais são as suas ansiedades, porque a gente se reúne nesse momento, talvez não fisicamente, mas de maneira online. A gente está online, a gente está aqui, e aí eu vou deixar aqui o Cris e a Michele como meus orientadores, se a galera está bem, se está todo mundo bem. Eu espero que você esteja bem, apesar desse momento, que como o Cris orou aqui, que a graça de Deus esteja aí na sua casa, que o Espírito de Deus esteja na sua casa,
e esteja falando com você. Bom, nessa noite eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra em 2 Coríntios. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Amém, irmãos? Agora é mais fácil de achar, né? Você está em casa e joga no Google, alguma coisa assim, fica mais rápido, né? Bom, 2 Coríntios 4, a gente vai ler do versículo 13 até o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Bom, irmãos, a gente está vivendo um tempo que eu acho que não tem como ignorar, né? E quando eu fiquei pensando numa mensagem, eu falei, Senhor, eu não tenho como ignorar esse tempo. Eu não tenho como procurar um texto e fingir que nada disso está acontecendo. Porque todos nós, de alguma maneira, somos afetados pelo que está acontecendo. Alguns mais, outros menos. E é interessante porque quando Paulo escreve, né, este capítulo, né, essa carta, um pouco antes, nos versículos anteriores, ele vai falando sobre a perseguição que a igreja estava enfrentando, sobre as dificuldades, sobre os falsos profetas que ensinavam um evangelho diferente daquele que Cristo tinha deixado. E é o interessante aqui que no versículo 13, ele fala que nós temos que continuar falando do que cremos, nós temos que continuar falando dessa mensagem. E aí quando eu vi isso, eu falei assim, Senhor, quais as nossas dificuldades hoje? Né? Paulo fala que nós temos que pregar apesar das dificuldades. E hoje nós temos uma dificuldade. Nós não podemos estar juntos, nós não temos aquela rotina de sempre. Domingo de manhã, o que você vai fazer? Igreja. Domingo rola aquele vazio, assim, aquele negócio. Eu em casa, na sala, esses dias eu olhei o Faustão, eu falei, gente, que é isso, Brasil? Né? É triste. E muda a nossa rotina, né? Eu estava com muita saudade de falar da palavra de Deus, né? Fiquei muito nervosa, mas nossa, como é prazeroso, como eu amo fazer isso. É muito bom, porque essa palavra mudou a minha vida, né? E eu sei que ela mudou a sua também, e se não mudou, ela pode mudar, porque a palavra de Deus é viva. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, hoje nós temos uma necessidade. Eu falei muito, e eu sei que talvez muitos irmãos falaram também, que nós somos a igreja, né? Que nós não precisamos de paredes, que as paredes não são a igreja. E agora eu falei, Senhor, agora é o teste. Porque a gente vivia falando isso. Não, a igreja não são as paredes, a igreja somos nós. Onde eu estou, a igreja está, Cristo está. E agora? E agora que não tem a igreja? E agora que você não tem mais essa palavra de, eu vou para a igreja agora é você. E nós estamos sendo desafiados a isso. A ser igreja aonde? Na nossa casa. Aonde nós estivermos. Igreja aonde? No supermercado. Sendo igreja, cuidando de quem a gente nem conhece. Porque quando a gente se protege, às vezes a gente está cuidando de alguém que a gente nem sabe quem é. Então, hoje é um desafio. É ser igreja literalmente fora da igreja. É isso que o Senhor nos chama. E é interessante quando eu vejo aqui Paulo falar que nós precisamos falar do que cremos, porque esse mundo não tem esperança. E eu acho que é isso que nós podemos observar hoje de maneira geral.
Nós vemos países como a China, como os Estados Unidos, que eram potências, se rendendo a um vírus, algo que a gente não consegue nem ver, nem nada, né? É interessante como tudo que o mundo tem de valor e de estrutura veio ao chão. Ver a Europa, países de primeiro mundo, sem condições de atender, né? Acho que se a gente começasse aqui pelo Brasil, a gente até ia falar que é normal. A gente fala, também, né? SUS, a saúde, vive um caos. Mas quando a gente olha outros países que a gente admira, que a gente fala, nossa, é tudo tão organizadinho, tudo tão bonitinho, um caos, a gente vê como nós somos pequenos, como as coisas nessa terra são tão passageiras. É interessante que Jesus ele fala, lá em Mateus 6, 19 e 21, sobre tesouros. E ele fala que nós devemos guardar tesouros no céu e não tesouros na terra. E é interessante que ele fala sobre as características dos tesouros na terra. Ele fala que a ferrugem o corrói. E o natural da terra onde nós estamos hoje é isso. É as coisas com o tempo se corroerem. Até nós, pessoas, né? A gente está lá na infância, muita energia para gastar. Aí a gente chega na adolescência, crescendo. E aí chega uma hora que o nosso corpo não cresce mais. Na verdade, ele começa a deteriorar, né? Uma vez eu vi um médico falando, ele falou que assim, o nosso corpo é igual carro velho. Chega uma hora que não tem mais peça para trocar. Por quê? Porque vai andando e vai desgastando. E Jesus fala sobre isso, como isso na terra, nas coisas da terra é natural. Esse processo de traças e de ferrugem, das coisas acabarem, das coisas perderem o vigor, perderem o brilho. Né? E é interessante que Jesus fala nesse texto também sobre ladrões, que ladrões podem vir e roubar. Quando eu vi esse texto sobre ladrões, eu pensei muito na surpresa. E acho que nós fomos pegos de surpresa. Um dia você podia trabalhar, na outra semana você já não podia mais. Aquela rotina básica, nada demais. Ninguém está falando de viajar e de nada diferente. Você não pode trabalhar, você não tem mais o básico. O que você reclamava tanto, que foi até o que eu coloquei aqui. Às vezes a gente reclama tanto. E eu falei, tudo que eu queria era um dia normal. Tudo que eu queria era não ter lugar no trem, sabe? Porque é muito estranho essa sensação. Eu continuei trabalhando e a sensação que eu tinha é que o mundo inteiro estava parado e que eu continuava andando sozinha. Né? Então a primeira semana foi assim, uma angústia, uma ansiedade. Isso tem que acabar, isso tem que acabar. E a gente sofre com isso. Né? E isso faz parte desse mundo. E aí o Senhor Jesus fala que nós devemos guardar tesouros no céu. Isso é muito interessante, porque a natureza do céu é completamente o oposto da natureza da terra. A natureza do céu, as coisas são eternas. As coisas não acabam, não têm fim, não são passageiras, são eternas. E o Senhor nos chama para isso, para coisas eternas, para que a gente possa morar no lugar eterno, para que a gente não coloque as nossas expectativas nas coisas deste mundo, como nós fizemos, como nós fazemos sempre. Porque nós vivemos em um mundo material, e a gente precisa do material. A gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa morar em algum lugar. Então, o material, ele faz parte da nossa vida, mas ele não pode reinar em nosso coração. A nossa esperança não pode estar nisso, a nossa expectativa não pode estar nisso. A nossa esperança, a nossa expectativa, ela precisa estar em Deus, porque Deus, ele é eterno. Como disse o Cris aqui, o Senhor não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu até falei numa oração lá no Parque Taipas, que Deus não está descabelado no céu, olhando e falando... Anjos, a gente tem uma pandemia, o que a gente vai fazer? Ele continua soberano e ele está no controle de todas as coisas. Eu tive uma experiência que quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer, eu entrei em desespero, óbvio, né? Faz parte. Mas eu lembro que o Espírito Santo me questionou. A sua vida não está no controle das minhas mãos? E aí eu falei, Senhor... Mas quando está tudo bem, é fácil falar que o Senhor está no controle. Que o Senhor é lindo, o Senhor é coraçãozinho, é amor. Quando vem a onda que derruba a gente, é difícil a gente falar. Pô, Deus, o Senhor está no controle? E eu lembrei muito da oração de Jesus no Getsemane.
Jesus, ele sabia que as coisas não caminhariam bem. Ele sabia que ia ter dor e que teria sofrimento. E ele fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, que seja feita a sua vontade. E aí, quando a gente continua lendo esse texto aqui de Coríntios, a gente chega aqui no versículo 15, e Paulo fala o seguinte, deixa eu só desbloquear aqui. A pessoa esquece a Bíblia de papel. 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Paulo está falando que as lutas e as dificuldades eram necessárias e eram para o bem. Como eu falei aqui, quando essas coisas acontecem, a gente começa a rever a nossa vida. Eu acho que tudo isso trouxe essa reflexão sobre o que nós temos valorizado. Como é interessante como a gente vive com o essencial. O que está aberto? Mercado, posto de gasolina, farmácia, o essencial. E ninguém surtou porque só tem o essencial. Mas a gente é tão movido a encher as nossas vidas com coisas que nós não precisamos. Né? E aí quando a gente de repente tem tempo, a gente tem tempo para buscar Deus, que coisa esquisita, né? Aí você já não tem mais a desculpa de, então não, minha vida está muito corrida. Não, sua vida não está corrida, sua vida está parada. E o que você está fazendo? Né? A gente não tem mais aquilo, aqui em São Paulo, né? A gente leva 1h30 no mínimo para chegar em algum lugar, 1h30 para voltar, né? Dependendo para onde a gente vai. Você não tem mais esse gasto de tempo, mesmo que você continue trabalhando. Né? E o que nós temos feito com o nosso tempo? Eu não tenho tempo para a minha família. Agora, você tem tempo para a sua família. Né? Então, o Senhor nos põe em umas situações que nos fazem pensar, que nos fazem crescer. Né? Nesse tempo, né, de pandemia, as primeiras semanas eu tive um problema com Deus, né? Eu não queria muito conversar com Ele, porque eu só tinha um assunto. Deus, que isso passe. Senhor, tenha misericórdia. E eu não queria mais conversar sobre isso, né? Estava ficando chato já. E eu não conseguia falar sobre outra coisa. Era só isso. E aí eu conversei, né, com a minha terapeuta e falei para ela. Ela falou assim, mas o que você tem? Eu falei, eu estou ansiosa. Estou muito ansiosa. Quero que esse negócio passe logo e tal. Ela falou, mas por que você está ansiosa? Eu falei, porque está todo mundo ansioso. Não está parado. Ela falou, mas o que essa ansiedade tem a ver com você? Eu falei, não sei. Está todo mundo ansioso, estou ansioso também, né? E aí foi interessante que aí à noite eu fui conversar com Deus. E aí ele falou o que isso tinha a ver comigo. Porque às vezes a gente olha o mundo inteiro passando e a gente não para pensar o que isso tem a ver com a gente. Porque está o mundo inteiro passando, mas você está aqui nesse tempo. E Deus não errou o tempo que você nasceu. Porque Deus não erra. Então o Senhor te criou para este tempo. Para esse tempo de dificuldade. E foi o que eu falei para Deus. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Nesse tempo. Porque se o Senhor me pôs nesse tempo, é porque o Senhor quer algo de mim. Eu tenho algo para oferecer para esse tempo. E isso foi tão interessante, irmãos, porque eu comecei a refletir sobre a minha vida. Sobre o quanto isso afetava a minha vida. Sobre quanto a minha segurança estava no meu dia a dia, no meu ir e vir. Como eu talvez não valorizasse um abraço, uma pizza com os amigos. Quantas vezes eu estava com preguiça em casa e hoje tudo que eu queria era falar assim, gente, vamos comer uma pizza, né? Chamar os jovens lá da igreja. Eu fiquei muito tempo sem fazer uns encontros que a gente fazia lá em casa. E eles, Paty, tem que fazer de novo. Eu falei, vocês não vão, não sei o que lá. E aí depois eu falei, nossa, como eu queria fazer um encontro com eles, mesmo que fosse os dois de sempre, né? E é interessante como a gente aprende a valorizar. A gente aprende a valorizar isso aqui, ó. O culto, o abraço dos irmãos, a conversa, a paz do Senhor, o apertar de mãos. São coisas tão simples. O ir para o seu trabalho, tipo, como eu queria ir para o meu trabalho, né? São coisas que às vezes para a gente, bobagem, tipo, é o meu dia a dia. Mas a gente passa a valorizar. Hoje nós temos tempo com Deus e às vezes Deus para a gente é um estranho.
que a gente não tem prazer nisso. Nossa, eu tenho o dia inteiro com Deus? Tenho, mas não tenho paciência não me chama a atenção. Esse é um tempo que eu vejo Deus parando todo mundo. E nós vamos olhar para onde, agora que parou tudo? Nós vamos olhar para onde se nós não temos mais as vitrines do shopping, se nós não temos mais o entretenimento, as reuniões, os trabalhos, não sei. Para onde nós vamos olhar agora? Hoje nós precisamos olhar para o céu. Nós precisamos olhar, como a gente leu aqui no versículo 18, para as coisas eternas. Porque nós não sabemos como será o futuro. O futuro hoje, para a gente, é muito incerto, né? Eu estava pensando sobre isso, e é muito estranho como uma ida no supermercado se tornou uma coisa extremamente esquisita, né? Eu chego em casa com a sacola, não parece que eu estou carregando comida, produto de higiene, parece que estou carregando a morte dentro da sacola, né? Que você põe a sacola, aí você pegar numa maçaneta, nunca foi um momento tão... Nossa, vou pegar numa maçaneta, será que tem corona, será que não tem? Esse dia eu peguei ônibus, que eu fui na casa dos meus pais, e eu parei assim no ônibus, eu falei assim, ai meu Deus, e agora? Aí fui sentar, peguei na mochila, falei, putz, já era a mochila. A gente fica muito doido com esse negócio, né? E eu falei assim, é uma sensação de morte que nós temos o tempo inteiro. O tempo inteiro nós estamos em alerta, a gente está conversando com a pessoa aí, com aquele olhar desconfiado de... Fala menos, mais longe. É muito estranho, é tudo muito estranho, né? Então nós temos um grande desafio agora. Nós precisamos olhar para as coisas eternas, porque nós não sabemos do nosso futuro aqui na Terra, mas o nosso futuro depois daqui está garantido, porque Ele garantiu, né? A gente lá em Efésios 2 diz que nós não somos salvos por obras, mas pela graça de Deus. Isso que é fantástico. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo, mas eu sou salvo pela graça. A Bíblia fala que o Senhor nos amou primeiro. Ele nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Ele nos ama antes da gente se arrepender, antes da gente fazer qualquer coisa. Ele já nos ama. E isso é maravilhoso. É esse amor que não é como eu amo. Que eu amo depois que eu conheço, que eu amo depois que a pessoa é interessante. Ele nos amou mesmo a gente sem ter nada para oferecer. Esse é o amor de Deus. Ele nos ama, mesmo hoje nós temos medos, ansiedades, dúvidas nesse tempo, porque Ele sabe que nós somos humanos. E é muito interessante que a gente continua aqui no versículo 16, fala assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que nós possamos saber que sim, irmãos, o desânimo faz parte, a tristeza faz parte, o cansaço faz parte, o medo faz parte. Mas que nós possamos saber também que o Espírito do nosso Deus habita em nós. Que é Ele quem renova as nossas forças, que é Ele quem nos alegra, que é Ele que nos levanta, que é Ele quem traz misericórdia para as nossas vidas. Que nós possamos confiar que Deus não nos deixou sozinho. Deus ainda está no controle de todas as coisas, Deus ainda está no controle da sua vida. E o que tiver que passar, Ele vai passar com você. Que nós possamos ter essa esperança no que está por vir e não só nas coisas deste mundo. Que os nossos olhos estejam fitos na cruz de Cristo, na vitória dele na cruz. Que nós sejamos gratos pelo que já temos e não fiquemos desesperados pelo que ainda há de vir. Mas que nós possamos olhar e falar, Ele já morreu por mim, Ele já morreu por mim, Ele já conquistou essa vitória na cruz. E isso é muito maravilhoso. E para terminar, irmãos, eu queria ler um texto para vocês, que está em Filipenses, no capítulo 3. Mas eu gostaria que você olhasse para mim, né? Durante essa leitura, que você meditasse nessa leitura. Filipenses 3, que diz assim: por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor.
Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos a nossa confiança nos esforços humanos. Ainda que se outros pensem ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Que nós possamos ter essa certeza, irmãos, que o mais importante é conhecer a Cristo Jesus. Que nós possamos saber que Ele continua cuidando de nós, que essa seja uma certeza no seu coração. O Senhor continua cuidando de você, né? Ele continua amando você e Ele continua no controle de todas as coisas. Amém? Que nós possamos fixar os nossos olhos nas coisas eternas e não nas coisas passageiras. Amém? Obrigada. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluias. Vamos dizer mais uma vez: Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei deste povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém, e ninguém é como o nosso Deus. Aleluias. E ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Nós cremos, Senhor, que grandes coisas ainda irão acontecer neste lugar. E todos nós estaremos juntos. Ninguém é como o nosso Deus. E ninguém é como o nosso Deus. E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém, irmãos? Grandes coisas já aconteceram nas nossas vidas. Eu não sei como você entrou nessa live, como você entrou nesse culto, mas eu tenho certeza absoluta que você está saindo daqui hoje renovado, restaurado pela palavra do Senhor. A palavra falou a respeito de todas as nossas preocupações, irmãos, como Deus é bom, como Deus cuida. Que Deus possa ter falado profundamente no seu coração e que essa palavra ela possa ter impactado a sua vida, para que amanhã você levante com força, com vigor, sabendo que Deus está cuidando de tudo, sabendo que Deus tem olhado para as suas preocupações, para os seus questionamentos. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus é bom, irmãos. Deus é bom demais, louvado seja Deus por isso. Eu espero que você esteja glorificando na sua casa nesse momento, porque o nosso Deus é bom. Minha vontade era pular aqui, mas não pode, porque senão desenquadra, né? Mas a glória de Deus é tão boa, irmãos, é tão bom estar aqui. E em nome de Jesus, logo nós estaremos aqui. Por enquanto nós estamos juntos à distância, adorando a Deus. Mas num curto espaço de tempo, no tempo do Senhor, estaremos juntos na casa dEle, louvando e adorando a Ele. Amém, irmãos? Bom, nosso culto está acabando. Ah, que pena, irmãos. Mas não se preocupa. Domingo nós temos mais um culto maravilhoso. Mais uma palavra, mais um momento de adoração ao nosso Deus. No domingo quem vai ministrar a palavra para nós será a nossa irmã Denise, também uma bênção, uma mulher de Deus, uma mulher que Deus usa, tem usado, já usou e continuará usando tremendamente, irmãos. Que você não perca esse momento. A partir das 19 horas nós estaremos aqui louvando e bendizendo o nosso Deus. Queria lembrar você também que o nosso pastor Ednei, no domingo passado, ele apresentou a questão que nós vamos ter agora o testemunho nos nossos cultos de domingo. Então, se você tem um testemunho para compartilhar com a gente, para fortalecer a nossa fé, para edificar as nossas vidas, você pode mandar um vídeo para o pastor Ednei. Se você não tem o telefone do pastor Ednei salvo nos seus contatos, ele é um dos administradores do nosso grupo, o grupo geral da igreja, o grupo oficial da nossa igreja. É só você procurar lá. Grava o seu vídeo de até 3 minutos, irmãos. Encaminha para o pastor já nos orientou que vai ser feita uma triagem. E se Deus quiser, seu vídeo vai passar aqui e você vai ser usado para falar com as nossas vidas, tá? Você tem até amanhã, meio-dia, que é o tempo que o pastor precisa de um tempo junto com a equipe da multimídia para fazer a seleção, a edição desse vídeo para poder passar no domingo. Então, se você está sentindo no seu coração, manda esse vídeo para o pastor Ednei e deixa Deus usar a sua vida para falar conosco. Amém, irmãos? Também queria lembrar os irmãos do nosso retiro. O nosso pastor Ednei tem falado que ainda há a possibilidade de você fazer a sua inscrição até o dia 30 desse mês, com todas as condições que todas as pessoas que já se inscreveram para o retiro que seria esse ano, você vai ter esse privilégio, essa oportunidade de ter essas condições, para o nosso retiro que agora foi mudado para 2021. E então não perca essa oportunidade. Amém, meus irmãos? Bom, é isso. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Agradecer ao irmão Anderson, à irmã Michele, que conduziram o louvor. A nossa irmã Patrícia, que foi usada por Deus para trazer essa palavra. Agradecer também a equipe de multimídia, que tem feito um trabalho maravilhoso para que a palavra de Deus chegue até você, meus irmãos. Ore sempre por essas pessoas, por esses irmãos,
porque eles têm se dedicado, né? Todas as quintas, todos os domingos, eles têm se colocado à disposição de Deus para que a mensagem chegue até a sua casa. Então que você ore por eles também. E quero convidar você agora para que você feche seus olhos. Nós vamos fazer a nossa oração, entregar esse culto para o Senhor. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos, Deus, diante da Tua presença, Pai. Deus, não sabemos como te agradecer, ó Deus, por este culto, Pai, por esses louvores, Pai, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque diante de tantas dificuldades, o Senhor continua sendo o nosso Deus, Pai. O Senhor não nos deixou, o Senhor não nos abandonou, Pai. Muito pelo contrário, tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas, Pai. Queremos te agradecer por esta noite, Pai, por esta oportunidade, Deus, que nós tivemos, Deus, na Tua presença, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, essa palavra, Senhor, ela venha dar frutos, Deus, das nossas vidas, Pai. Que essa palavra, Senhor, ela possa impactar, ó Deus, fortalecer, tocar, ó Deus, de todas as maneiras, Pai, a vida dos nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos guarda, Senhor, diante dessa crise, Pai. Nos guarda, Senhor, nos ajuda a guardarmos, Deus, a nossa fé, Senhor. Que mesmo diante, Deus, de todas essas dificuldades, Senhor, que nós possamos, Deus, permanecer na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos fortalece, Deus, para que no domingo possamos estar aqui, Senhor, novamente, Deus, na Tua casa, te louvando, te adorando, Pai, mesmo que à distância, Senhor, mas na presença do Espírito Santo de Deus, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai, nessa noite, Senhor, e te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? O curso está terminado. Fiquem com Deus. A paz